Olá, seja bem-vindo à Licita News Online. Vamos dar continuidade ao nosso curso prático do cálculo de preço inexequível. Nossa aula hoje ela é prática. Vocês vão aprender a localizar o preço inexequível e vão imediatamente colocar isso em prática. Nosso exercício, nossa avaliação é uma aula prática, né? Vocês têm a aula prática e em seguida exercício para que desenvolvam fórmulas. Imprescindível para vocês imprimir a apostila dessa aula, para que vocês possam fazer anotações. Se não fizeram a impressão, dá um pause no vídeo agora, façam a impressão e voltem para assistir a aula. Se desliguem do mundo exterior e foquem aqui, que essa aula ela envolve matemática, ela envolve porcentagem, ela envolve cálculo. Então vocês têm que estar bem atentos, né? Prestar atenção em detalhes, porque um cálculo desse feito de forma errada, vocês vão manifestar uma intenção de recurso errada e não vão obter êxito, ok? Então vamos iniciar nossa aula de número 2, preparando o cálculo por uma proposta de preço inexequível. Senhores, case 1, cálculo na prática. Então nós temos agora um exemplo prático, onde eu vou pegar o artigo 48, inciso 2, em suas alíneas, em seu parágrafo, e vou mostrar como achar o preço inexequível. Vamos para a nossa primeira fase? A primeira fase diz o seguinte, é a lei seca, né? A lei seca diz assim, Lei 8666/93, artigo 48, inciso 1. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório de licitação. Então, se a proposta não atende à exigência do edital, ela deve ser desclassificada. Inciso 2. Proposta com valor global superior ao limite estabelecido, ou seja, sobrepreço, não é o nosso caso aqui, ou com preços manifestamente inexequíveis, é o que nós vamos estudar agora, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com o de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, ou seja, no edital de licitação. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto do inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Então a lei agora vai indicar como se acha esse cálculo. É aí que eu preciso que vocês foquem na aula para não perder um detalhe que seja deste cálculo. A linha A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração. A linha B, ela vai chamar o valor orçado pela administração. Então nós precisamos agora ter em mãos o valor orçado pela administração para poder avaliar essas propostas válidas. Pessoal, quando eu falo proposta válida, vamos lá, vamos deixar bem claro aqui para você. Válido é, eu vou abrir uma tarja para vocês agora. Concorrência pública, tomada de preço, carta convite, a classificação das propostas, porque entregue as propostas, a classificação é considerada as propostas válidas, ok? Então, mais uma vez, carta convite, tomada de preço e concorrência pública são a classificação das propostas apresentadas na licitação. Isso são propostas, entre aspas, válidas. Pregão presencial, pregão eletrônico. De novo, pregão presencial, pregão eletrônico, nós vamos utilizar as propostas finais. Após a fase de lance, você vai pegar o rol de propostas classificadas, tendo como base o seu último lance ofertado, para partir para o preço inexequível. Eu não vou utilizar no preço inexequível as propostas iniciais do pregão presencial e nem do pregão eletrônico, e sim o último lance ofertado por cada licitante, ok? Aí vamos para o próximo passo, fechando nossa janelinha. Primeiro passo, localizar o preço orçado pela administração pública. De posse do edital de licitação, você deve verificar
Qual o valor orçado pela administração pública? No edital, ele pode ser localizado como valor orçado ou valor máximo a ser praticado na licitação. Importante ainda lembrar que o valor orçado pela administração é calculado pela média de propostas enviadas por licitantes convidados no ato da formação do processo para fornecer cotação de preço e estimativa de preço, ou seja, formar o processo em sua base. Este valor orçado pela administração, quando não é informado no edital, no seu termo de referência, no seu projeto básico, ele vai estar no processo, sendo necessário a vocês dar vistas a esse processo. 80% dos órgãos públicos hoje, 70%, 80%, mantém esse preço já no edital, ou no termo de referência ou no projeto básico. Mas tem órgãos públicos que só mantêm esse preço dentro do processo. O processo é público e vocês têm direito a dar vistas para verificar qual é o preço médio de mercado que está sendo utilizado naquela licitação. Próximo passo. Eu localizei o preço. Então vamos lá. Preço orçado pela administração conforme artigo 48, parágrafo 1º, a linha B, 2.750.000. Mais uma vez eu grifo. Importante destacar novamente que a administração pública, para chegar ao valor de 2.750.000, aqui informado nesse exemplo, foi realizada uma busca de preço por meio de estimativa, cotação e preço já registrado pela administração pública. Então eu tenho um valor de 2.750.000. Vamos para o próximo passo. Se eu tenho o valor orçado pela administração, a lei diz que eu tenho que o quê? Pegar 50% dele como valor de referência. Então, 50% do valor orçado pela administração em cima de 2.750.000, eu tenho o valor de 1.375.000. Para que serve esse 1.375.000? Esse 50% de referência? Para eu poder balizar a análise das propostas que eu vou analisar dos licitantes que estão classificados ou dos últimos lances válidos pelos licitantes em um pregão, ok? Então nós vamos para a próxima fase da nossa aula. Olhem as propostas que eu tenho. Vamos olhar com calma? Proposta número 1, 550.000. Proposta número 2, 720.000. Proposta número 3, 1.250.000. Proposta número 4, 1.680.000. Proposta número 5, 1.750.000. Proposta número 6, 2.180.000. Proposta número 7, 2.680.000. As propostas dos licitantes cujos valores sejam iguais ou inferiores a 50% do valor orçado pela administração estarão fora da média, ou seja, 50% do valor orçado pela administração. Então, como eu tenho 2.700.000 dividido por 2 deu 1.375.000, ou seja, aquele 50% do valor da administração. Isso quer dizer que se eu tenho 1.375.000 como preço de referência para analisar as propostas, a proposta número 1 de 550.000, número 2 de 720.000 e número 3 de 1.250.000 não vão fazer parte da próxima fase, que é a média aritmética das propostas apresentadas, ou seja, classificadas, ok? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pessoal, nós temos o chat que vocês podem colocar perguntas e nós temos o tutorial, ok? Agora eu já começo a abrir aí um campo para a gente tirar dúvidas. Vou abrir uma janelinha aqui. Vocês falam comigo pelo chat aqui no sistema, por tutorial aqui no sistema, ou Skype Wesley SM, ok? WhatsApp 27 98191 5599. E-mail atendimento@licitanews.com.br ou wesley@licitanews.com.br. Então, no decorrer dessa aula, se tivermos dúvidas, vamos acionar o professor, ok? Próxima parte. Calcular a média aritmética. Então, agora o que eu vou fazer? Aquelas propostas que estão acima, proposta 4, 1.680.000, proposta 5, 1.750.000, proposta 6, 2.180.000, proposta 7, 2.680.000, eu somo,
ao total de 8.290.000 e divido por 4, que é a quantidade proposta. Eu tenho o valor de R$ 2.072.500. Esse agora é o valor médio das propostas, ou seja, a média aritmética das propostas válidas. Então eu já tenho o valor orçado pela administração e o valor médio das propostas. Tenho as duas informações que a lei me pede. Vamos lá? Pronto, eu já tenho os dois valores, eu já tenho condições de chegar aos 70% do menor valor. Eu já tenho o valor orçado pela administração pública, de R$ 2.750.000, e eu já tenho o valor médio aritmético das propostas válidas, de R$ 2.072.500. O que a lei diz? Lei 8666/93, artigo 48, parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestadamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para compra de qualquer coisa, qualquer produto ou qualquer serviço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Então, no caso aqui, eu tenho o que é menor? O preço orçado ou o valor médio aritmético? Nesse caso, eu tenho o quê? O valor médio aritmético, ou seja, 50% do valor orçado ou média aritmética das propostas. Então, o menor valor para a nossa aferição será o valor médio aritmético das propostas. Poderia ser o contrário. O valor médio aritmético das propostas poderia estar superior ao valor orçado pela administração. Mas, pessoal, vocês vão ver que na maioria das vezes a gente trabalha sobre o valor médio aritmético das propostas. Então agora eu tenho um valor definido, R$ 2.072.500, para calcular os 70%. Vamos para a próxima fase? Pronto, pessoal, eu já tenho o valor médio aritmético das propostas apresentadas, ou seja, R$ 2.072.500. Eu agora tenho que encontrar os 70% desse valor como preconiza a lei. Valor de referência é igual a 70% de R$ 2.072.500. Então, 70% de R$ 2.072.500 é igual a R$ 1.450.750. Esse é meu valor de referência. Então, novamente lendo, Lei 8666/93, artigo 48, parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para a compra de qualquer coisa, produto ou serviço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. Como eu já tirei o valor orçado, que ele é maior, será o valor da média aritmética das propostas apresentadas válidas, que nós estamos estudando aqui. Aí sim, eu vou com segurança para a próxima fase. Vou olhar as propostas. Proposta 1, 550.000. Proposta 2, 720.000. Proposta 3, 1.250.000. Proposta 4, 1.680.000. Proposta 5, 1.750.000. Proposta 6, 2.180.000. Proposta 7, 2.680.000. Neste caso, o menor valor encontrado tem como base 70% do valor orçado pela administração, ou seja, qualquer valor apresentado abaixo de R$ 1.450.750 será considerado manifestadamente inexequível. Olha o preço inexequível aparecendo. Vamos dar uma refletida? Você já consegue visualizar quais são as propostas inexequíveis? Eu tenho certeza que sim. Vamos para a próxima fase? Identificar e apontar o preço inexequível. Então, com aquele valor na mão, eu consigo visualizar agora que 550.000 é inexequível, 720.000 é inexequível e 1.250.000 é inexequível. Eu só tenho 4 propostas exequíveis. A proposta 4, a proposta 5, a proposta 6 e a proposta de número 7. Então, localizamos o preço inexequível. Qual o próximo passo depois que eu localizo o preço inexequível? Simples. Proposta vencedora. A proposta de número 4, ao valor de 1.680.000, é a proposta vencedora da licitação. Então, localizei o preço inexequível e vou atacar esse preço inexequível por um recurso administrativo, que é o teor da nossa aula de número 4. Mas aqui agora eu só quero localizar as propostas de preço inexequível e a proposta vencedora. Só que aí, isso não acabou aqui. Já que eu localizei uma proposta vencedora, eu tenho que ter certeza que esse preço é exequível.
Qual seria o meu próximo passo? A lei diz assim, no parágrafo 2º, dos licitantes classificados, ou seja, aquele que é vencedor agora, na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta foi inferior a 80% do menor valor a que se refere as alíneas A e B, que é valor orçado pela administração e valor médio aritmético das propostas, será exigida para a assinatura do contrato uma prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Então, o que a lei quer dizer? Já que nós estamos apontando o preço inexequível, aquela proposta que vencer agora tem que ser chancelada e confirmada que o preço dela é exequível. Senhores, vamos ao cálculo? Eu tenho que localizar 80% do valor agora. Valor orçado pela administração pública, 2.750.000. Valor médio aritmético das propostas válidas, 2.072.500. Mais uma vez, o menor valor dessas duas alíneas é o do valor médio aritmético das propostas. Então eu tenho que agora localizar 80% desse valor. Próximo slide. Valor médio aritmético das propostas apresentadas de R$ 2.072.500. Então, o valor de referência é igual a 80% sobre o valor de R$ 2.072.500. Eu tenho agora o valor de referência de R$ 1.658.000. Então, eu tenho um novo valor de referência. Qual é o meu próximo passo? Valor de referência, R$ 1.658.000. Localizado. Valor da proposta vencedora, R$ 1.680.000. Valor da avaliação é igual a R$ 1.658.000, que é o valor de referência, menos R$ 1.680.000. Qual o valor da avaliação que eu tenho? 22.000 positivo. Quero explicar isso. Veja que a proposta vencedora, ela está R$ 22.000 acima do valor de referência de 80%. Isso quer dizer que ela está ok. Essa é uma proposta que é exequível. Vocês vão notar no outro exemplo que eu vou dar depois, se isso fosse negativo, eu teria uma garantia adicional, né? Mas ela é o quê? Positiva. O valor ficou positivo. Se ele fica positivo, o que é que acontece? No caso de estudo em questão, o valor da avaliação é positivo em R$ 22.000, ou seja, o valor da proposta vencedora de R$ 1.680.000 é superior a 80% do valor médio aritmético das propostas válidas apresentadas em R$ 1.658.000. Não existe necessidade de garantia adicional, conforme preconiza o artigo 48, inciso 2, parágrafo 2º da Lei 8666/93. Olha que bacana. Localizamos os preços inexequíveis, eles foram desclassificados, localizamos o preço exequível e ainda comparamos se esse preço exequível é realmente exequível. Olha como existe uma inteligência jurídica nisso aí. Então, o preço exequível, ele existe. Como o preço inexequível também existe e pode ser localizado e comprovado. Então não desistam de uma licitação pelo preço. Se apeguem no que a lei manda, o preço inexequível e o preço exequível. Essa aula merece ser assistida pelo menos 3 vezes, para que vocês entendam o conceito dessa fórmula, ok? Objetivos da aula número 2. Apresentar o método de cálculo, localizar o preço orçado pela administração pública, localizar a média aritmética de proposta de preço, identificar o preço inexequível e identificar o fator de necessidade de garantia. Entendo como ok essa aula de hoje. Vamos dar um visto para a aula número 2, concluída e apresentada para os senhores. A nossa videoaula número 2, ela também acaba agora, mas eu peço que vocês assistam ela pelo menos mais 2 vezes. Tem dúvidas? Vão ao chat. Vão ao tutorial, acesse os contatos que eu dei para vocês de Skype, WhatsApp, meus e-mails. Acessem o fórum, ok? E depois façam a avaliação. A avaliação são bases de cálculos com respostas, então vocês têm que estar com calculadora, Excel, tudo na mão para fazer a avaliação da aula de número 2, ok? É necessário concluir os exercícios da aula número 2 para ter acesso à aula número 3. Ok, pessoal? Nos encontramos em breve na aula de número 3. Vamos à nossa reflexão de hoje. Reflexão. Toda empresa precisa ter gente que erra, que não tem medo de errar e que aprende com o erro. Quem falou isso foi o Bill Gates. Nós crescemos em erros.
Eu tenho 25 anos de experiência em licitação, já errei muito. E hoje eu ensino vocês a não errar baseados em erros que eu cometi no passado. Ou seja, eu errei e registrei e promovi uma ação para nunca mais errar. Então, a todo momento que eu estou dando uma aula, que eu estou projetando uma intelecção, eu estou mostrando para vocês os caminhos corretos para que vocês não errem, ou pelo menos evitem errar, minimizem as condições de erro de vocês, porque errar, nós vamos errar, ok? Nos encontramos na aula de número 3, um forte abraço a vocês.